Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Olha eu aqui, Marcos Rosa novamente para mais uma transmissão ao vivo, mais um boletim da NR13, onde o assunto aqui vai ajudar você, profissional habilitado, a entrar no mercado da NR13 e a fazer grana com isso. Eu estou falando de mais de 10 mil reais por mês. Essa é a possibilidade de quem trabalha no mercado da NR13 de forma progressiva. Hoje eu estou transmitindo aqui em dois locais diferentes, então eu vou segurar meu celular aqui, ó, pertinho da câmera para mim ver vocês, tá? E nós vamos então iniciar aqui as perguntas, né? Lembrando que o boletim da NR13 é uma live de perguntas e respostas, e eu tenho aqui várias perguntas, né, do card que eu coloquei hoje de manhã, e nós vamos então fazer aqui todas essas respostas para vocês, beleza? Vamos para a primeira resposta então. A primeira pergunta aqui é do Marcelo. Engenheiro Marcelo pergunta o seguinte: poderia falar mais sobre inspeções em autoclave? Vamos lá. A gente tem falado muito sobre inspeções em autoclave aqui, tá? Lembrando que, como eu falei, acho que na última live eu falei sobre autoclave também, mas eu vou repetir para vocês. Imagina que as autoclaves são vasos de pressão, tá? Assim como qualquer outro, só que ela tem uma função, um processo diferente, porque ela aquece água para exterminar ou para eliminar algum germe, alguma bactéria. Isso se tratando de autoclaves de hospitais. Mas as autoclaves de hospitais são apenas uma porcentagem das autoclaves existentes, porque existem muitas autoclaves. Nas indústrias farmacêuticas, indústrias alimentícias, também tratamento de madeira, né? Indústrias madeireiras, tratamento de madeira. Todas essas empresas possuem autoclaves e essas autoclaves são de vários tamanhos diferentes, tá? Imagina o seguinte, tem autoclave que você entra nela andando, cabe um caminhão dentro da autoclave, para você ter uma ideia do tamanho desse produto, desse equipamento. E as inspeções das autoclaves, elas são muito parecidas, tá, com qualquer outro tipo de inspeção, porque você precisa fazer o quê? Primeira coisa, avaliação documental, depois inspeção visual e medição de espessura, para comparar com o prontuário. O que tem de diferente as autoclaves dos equipamentos mais comuns, como os compressores, por exemplo, é que as autoclaves, elas têm uma geometria diferente. Então, você vai num hospital, por exemplo, você tem lá, se depara com uma autoclave quadrada, né, que tem uma tampa quadrada, uma tampa plana, toda nervurada. Isso não vai permitir que você use o código ASME como processo para fazer cálculo de memorial de cálculo. Aí você vai precisar então de método de elementos finitos, né? Nós aqui já fizemos vários cálculos de autoclaves para regularizar a documentação, tá? Porque a maioria, infelizmente, dessas autoclaves não tem prontuários. Então, quando você vai fazer a inspeção de uma autoclave e se depara com ela sem nenhum tipo de documentação, né? Ou seja, você vai lá, tem alguns relatórios anteriores de outros engenheiros, mas não tem nenhum tipo de documentação que dê para você comparar as espessuras encontradas com as espessuras mínimas requeridas. E aí? O seu laudo vai ficar incompleto, isso é risco grave iminente. E para colocar isso em ordem, você precisa então reconstituir o prontuário, tá bom? Quando você reconstitui o prontuário, você consegue então deixar em ordem, né, a documentação. Porém, para reconstituir esse prontuário não dá para fazer pelos métodos convencionais. Então você vai precisar usar cálculos especiais, que aí é o que eu chamo de método de elementos finitos, tá? Então você vai usar esses cálculos para fazer simulações. E essas simulações vão garantir aí a integridade e a segurança do equipamento. Marcelo, obrigado pela sua pergunta, tá? Falei um pouquinho mais aí sobre as autoclaves, espero ter ajudado. Segunda pergunta aqui do 2 Engenheiro Oficial. Não sei o nome dele, mas obrigado pela pergunta. Na inspeção de líquido penetrante, é possível verificar trincas ou só com partículas magnéticas? Ah, legal, ó, vamos lá.
O ensaio de líquido penetrante ou o ensaio de partículas magnéticas são dois ensaios não destrutivos muito usados quando você vai gerar um PAR, né, que é o projeto de alteração ou reparo. Não são ensaios comumente usados numa inspeção periódica comum, tá? Mas quando você faz uma reconstituição de prontuário, que você precisa garantir algum tipo de situação diferente, né, como por exemplo uma solda, você percebeu que tem uma solda que foi um reparo antigo e agora você está fazendo a inspeção periódica nesse equipamento ou reconstituindo o prontuário dele e você precisa então avaliar essa solda para garantir a integridade do equipamento. Nesse caso você precisa então fazer o quê? Fazer um ensaio não destrutivo que garanta. Olha que legal. Esse ensaio pode ser o líquido penetrante ou a partícula magnética. E ambos são realmente para detecção de trincas. Ambos são para detecção de trincas. Então, a pergunta aqui do nosso amigo foi realmente bem legal. Porém, olha que detalhe. A partícula magnética, além de ser um ensaio que proporciona a visualização de defeitos superficiais, ela também vai ajudar você com defeitos subsuperficiais, ou seja, defeitos que estão ali quase na superfície, mas ainda não estão. Então, se tiver uma trinca que ainda não aflorou, talvez uma trinca, vou dar um exemplo, tá? Talvez vocês nunca ouviram falar nisso, mas imagina que uma trinca por precipitação de hidrogênio, né? Então, você tem uma trinca que vem de dentro para fora do material. Com a partícula magnética você talvez conseguiria pegar se ela estivesse quase aflorando na superfície, em torno de 2 a 3 milímetros da superfície. Você consegue ainda ter um acúmulo de partículas magnéticas ali, ou fluorescente, ou visível, que seja, independente da técnica, né? Você consegue ter um acúmulo de material ali, de pó, né, magnético. Isso vai fazer com que você visualize defeitos também subsuperficiais. Já o penetrante, o líquido penetrante, somente trincas, poros e defeitos superficiais, ok? Espero ter ajudado então. Mas é importante que o profissional habilitado conheça essas duas técnicas de inspeção de ensaios não destrutivos, porque vai realmente abrir aí, né, muito leque para isso. Eu estou programando já para fazer a nossa atualização do curso de alta performance. E eu pretendo colocar algumas técnicas de ensaio mais comuns como essas, para que os profissionais habilitados já entendam melhor essa aplicação desses ensaios, tá bom? Obrigado aí pela pergunta, engenheiro. Vamos agora à pergunta do Paulo Salviano. E aí, Paulo, beleza? Como é que você está? Obrigado pela sua pergunta. A pergunta do Paulo é a seguinte: calibração de itens de segurança, dificuldade de encontrar profissionais, como proceder? Na verdade é mais uma ajuda do que uma pergunta, né? Como que ele deve proceder? Cara, existem no mercado muitas empresas que fazem esse tipo de trabalho de calibração, tá? Você está falando em calibração de itens de segurança, pode ser válvulas de segurança, de alívio, né? Ou até mesmo dispositivos de controle. Existe sim muita gente. Eu posso te indicar, se você quiser, me chama no direct que eu te indico alguns, tá? Mas já vou te falando, talvez seja, se você não está conseguindo na sua região, que aí eu já não sei onde você está, né? Se na sua região está difícil encontrar, talvez seja a hora de você investir nesse mercado, né? Eu também conheço, por exemplo, tem o Fábio Rodrigues, né? Ele fabrica bancadas para calibração de válvulas, PSVs e manômetros. Então, olha lá. Se você adquirir uma bancada como essa, uma bancada de calibração, você já consegue então atuar nessa área. Em vez de você terceirizar, você puxa para você esse tipo de serviço. Agora, se você é um gestor de uma grande indústria, me procura no direct que eu também faço esse tipo de trabalho. Eu posso fornecer para você esse tipo de demanda, tá bom? Beleza, Paulo Salviano? Obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima pergunta então, a pergunta do engenheiro Felipe Nogueira. Felipe Nogueira, e aí, Felipão, beleza? Vamos lá, o cálculo de PMTA é baseado no material de construção do reservatório? O cálculo
da PMTA é baseado no material de construção do reservatório? Cara, essa pergunta é interessante, porque quando você constrói ou fabrica desde o zero um vaso de pressão, você sabe que material que você está usando, não sabe? Então imagina que você tem lá um ASTM A36, por exemplo, que é uma chapa de A36. Você vai usar esse material para construir, para fabricar um vaso de pressão, ok? Você tem certificado de matéria-prima, você tem certificado dos consumíveis usados, você consegue então todas as informações. E quando você faz o cálculo, né, você vai usar a tensão máxima admissível desse material para fazer os cálculos de PMTA. Então o memorial de cálculo vai com esse material. Estou falando do A36, vai lá, o A36, tá certo? Então você fabricando, você sabe que material que é. Agora, quer ver um exemplo? Quando você vai fazer, você é um profissional habilitado, vai fazer uma inspeção de um vaso de pressão em um determinado cliente. Você chega lá no cliente, começa a fazer as avaliações e vê que realmente não tem nenhuma informação. E você precisa reconstituir aquele prontuário. Como que você vai fazer? É impossível você ir lá e tirar um pedaço do material, fazer um ensaio de tração, dureza, uma análise química para definir qual é o material. Isso sairia muito caro, você ia ter que cortar um pedaço do material, né? Fica inviável. Então a sugestão é pegar os materiais ou o material de menor classe de resistência do código ASME. Se você for usar o código ASME para fazer os cálculos, então você vai lá na lista de materiais, pega o material de chapa, tá? Com menor tensão de resistência, menor classe de resistência, e usa ele como padrão para os seus cálculos. Por que o menor? Porque não tem erro. Se você usar o menor, e aí, mesmo assim, aquela pressão aquele material ainda suportar aquela pressão, aquela PMTA, você vai conseguir então garantir a integridade e segurança do equipamento. Ou seja, pode ser que ele seja melhor. Eu estou usando lá um A285 grau A, que tem lá 88 megapascal de limite de tensão de resistência. E aí você usa ele, faz os cálculos e consegue chegar na pressão, na PMTA que você precisa e tem uma vida útil ainda remanescente. Vamos dar um exemplo. Será que aquilo lá é o A285 grau A mesmo? Talvez não, talvez seja o A36. Só que o A36 ele tem 116 megapascal de resistência à tração, de tensão, né? De limite de tensão de resistência. Então, se ele está acima daquele que você usou, quer dizer que a faixa de segurança ou o grau de segurança do seu cálculo vai ser maior e não menor. Então, por isso que você tem que usar os materiais de menor classe de resistência quando você não conhece o material. Mas, resumindo a sua pergunta, sim, o cálculo de PMTA é sempre baseado no material de construção do reservatório. E quando você não conhece esse material, você então supõe que ele é o de menor classe de resistência. Beleza? Obrigado, viu, Felipe Nogueira. Valeu, Filipão. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta do engenheiro Tiago Vitorino. Tiago Vitorino, tá pequenininho aqui para mim. Vamos lá para a pergunta, Tiago Vitorino. O Tiagão perguntou o seguinte: válvula e manômetro para aprovar o equipamento ou somente aprova após a calibração? Deixa eu ver se eu entendo a pergunta dele aqui, ó. Válvula e manômetro para aprovar o equipamento ou somente aprova após a calibração. Tá. Ele está perguntando o seguinte, gente, ó. Vou mudar a pergunta dele aqui para vocês entenderem. Ele fez uma inspeção, tá? E ele pegou que a válvula de segurança e o manômetro não está calibrado. Ele pode aprovar o equipamento? Sim ou não? Então vamos lá. Outra vez eu vou fazer a pergunta. Se a válvula e o manômetro não estiverem calibrados, pode aprovar o equipamento, o vaso de pressão? A resposta é não. Você não pode. Por quê? Porque falta de calibração de válvula de segurança e dispositivo de controle é risco grave e iminente. Então você não tem como prever se aquela válvula realmente
vai abrir, vai funcionar se ela for solicitada. Quando que uma válvula de segurança é solicitada? Quando você tem então um aumento da pressão. O equipamento ele tem uma PMTA, vou dar um exemplo, de 10 kg, a PMTA dele é de 10 kg. Se a válvula não está calibrada, você não tem certeza que a hora que aquele equipamento chegar a 10 kg, a válvula vai abrir. Então, se ela não abrir, porque ela não está calibrada, você não tem certeza disso, o equipamento pode explodir, pode entrar em colapso. Então, imagina que isso é muito arriscado. Por isso que a norma, então, exige calibração ou testes, né? Certificação de testes feitos para esses equipamentos, que são os equipamentos ou os dispositivos de segurança desses vasos de pressão. Então, o que pode acontecer? O que você pode ter visto, talvez, por que você está fazendo essa pergunta? Talvez você foi inspecionar um vaso de pressão ou uma caldeira, chegou lá para fazer a inspeção e a válvula não está calibrada já faz um ano, talvez mais, né? Nossa, já faz 4 anos que a válvula não tem calibração. E o último profissional habilitado foi lá e liberou. E colocou lá, talvez assim, nas recomendações, né? Tá liberado, o equipamento está apto para funcionar, mas eu vou deixar uma recomendação aqui para que ele coloque ou que ele faça a calibração da válvula. E o cara não fez, o proprietário não foi atrás, porque o equipamento está apto. Por isso que você não pode deixar um equipamento que, nessas condições, apto para trabalhar. Você tem que colocar que ele não está seguro, que ele está com risco grave iminente e não pode trabalhar, ele está reprovado, tá? Então imagina que você não tem condições de liberar um equipamento com ele, aprovar um equipamento com ele sem ter uma válvula de segurança calibrada, tá bom? Ficou bem claro aí, né? Quem que fez a pergunta? Tiago Vitorino. Obrigado, viu, Tiagão? Pessoal, hoje eu estou fazendo a live aqui pelo Instagram e estou fazendo também pelo YouTube, tá? Por isso que vocês estão vendo que eu estou olhando para outra tela aqui. Então, o pessoal do Instagram que está aqui embaixo, né? E eu estou viajando hoje, eu não trouxe o meu suporte do Headlight, então ele está aqui na parte de baixo do computador. E a minha câmera do computador está aqui em cima, por isso que eu estou fazendo dessa forma, tá bom? Mas espero que vocês estejam aí gostando das dicas, né? E também das respostas. Eu vi que o pessoal colocou mais dúvidas aqui, depois eu vou abrir essas também do card. Então, se você tiver alguma pergunta para fazer e ainda não fez, usa o card de pergunta aqui, ó. Eu estou usando o card do Instagram. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Vamos ver aqui. Tá, o YouTube tá tranquilinho aqui por enquanto. Então, se você tiver alguma dúvida aí também no YouTube, coloque a sua dúvida aí nos comentários que eu faço também a resposta para você, tá bom? Vamos lá? Vamos para a próxima pergunta, pessoal. Outra do engenheiro Tiago Vitorino. Posso fazer as inspeções de um compressor e colocar um laudo, a recomendação para calibração de válvula emanômetra? Ah, tá. Aqui, galera, ó. A pergunta dele aqui tinha uma pergunta complementar, uma parte complementar, ó. Pergunta dele, ó. Posso fazer inspeção de um compressor e colocar no laudo recomendação para calibração de válvula emanômetro e aprovar o equipamento ou somente aprova após a calibração? Tiagão, acho que ficou claro para você aí, né, cara? Que na verdade precisa realmente calibrar primeiro para depois liberar, tá bom? Então, assim, por isso que eu estou percebendo uma demanda. Até vou pegar uma água aqui, peraí. Estou percebendo uma demanda, galera, por essa junção dos trabalhos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você é um profissional habilitado que executa a inspeção de vasos de pressão, como compressor. O Tiago Vitorino falou aqui, ele tem um compressor de ar. É muito importante que você consiga, então, agregar nas suas inspeções a calibração, tá? Porque a maioria das vezes esses equipamentos não vão estar com as válvulas calibradas. E se você fizer a inspeção e não tiver calibrado, de duas uma. Ou você fala para o cara, olha, eu vou te entregar a documentação depois que você me apresentar a calibração, né, o certificado de calibração, ou você pode trocar a válvula de segurança por uma já calibrada e certificada,
ou você tenha uma maleta, como eu já falei aqui, né? Eu respondi uma pergunta aqui do Paulo Salviano sobre isso. Eu falei, ó, tem uma maletinha que você vai e calibra as válvulas de segurança lá no cliente. Então, se você tiver esse recurso, com certeza você vai conseguir melhorar os seus tratos com o seu cliente, vai conseguir atender ele melhor. E com certeza, Tiagão, você vai se sair melhor também. Não vai precisar deixar o equipamento reprovado, já que um teste de válvula de um compressor de ar é muito simples, né? Então você consegue aí, através desse teste simples de bancada que você leva, que é uma maletinha, e depois eu vou colocar aqui para vocês nos stories, né, o contato do cara que fabrica essas maletas, e com certeza vocês vão ter aí uma demanda muito maior de trabalho, beleza? Mas eu acho que ficou respondido aí, né, Tiagão? Obrigado aí pela pergunta, viu? Vamos ver aqui a próxima pergunta. Pergunta do Alisson Dias Pereira. O soprador de fuligem é importante em uma caldeira? Cara, o soprador de fuligem, ele é importante sim numa caldeira, né? Não são todas as caldeiras que tem isso, porque quando você fala em fuligem, provavelmente a caldeira é de biomassa. Então você que tem uma caldeira de biomassa, tem um soprador de fuligem. Caldeiras a gás, por exemplo, não tem fuligem, então não existe soprador de fuligem em caldeiras a gás. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Geralmente são vários sopradores de fuligem que você vai ter dentro de uma caldeira. E isso serve para quê? Para fazer para jogar o oxigênio, para que a combustão realmente tenha um controle melhor e você consegue ter como se diz, uma eficiência melhor da sua caldeira. Sem o vento, sem um exaustor, sem um ventilador, vocês não conseguem então ter essa eficiência da caldeira. E o soprador de fuligem ajuda também a garantir essa eficiência, tá bom? Mas o soprador de fuligem não é um dispositivo de segurança, tá? É um dispositivo de processo, ele trabalha no processo da caldeira, que é na parte de combustão, tá bom? Vamos lá para o próximo então? Obrigado, viu, Alisson, pela sua pergunta. Pergunta do Gabriel Costa. Ô, galera, antes de fazer a pergunta do Gabriel Costa, pessoal aqui do Instagram, se vocês quiserem entrar, eu vou abrir para uma pessoa fazer uma pergunta aqui comigo ao vivo, tá? Tô vendo que tem bastante gente, então se você quer participar, coloca aí, eu quero, e eu deixo você fazer uma pergunta ao vivo comigo aqui, tá bom? Coloca aí nos comentários, eu quero. Vamos lá para a pergunta do Gabriel Costa. Filtro tipo sexto, PV menor que 8 e fluido a gás natural, deve ser enquadrado na NR13? Cara, legal a sua pergunta, uma pergunta bem direta do Gabriel aqui, hein, galera, ó. Filtro tipo sexto, né? PV menor que 8, ele já fez o cálculo do produto PV. E o fluido a gás natural, deve ser enquadrado na NR13? Antigamente sim, viu, Gabriel? Antigamente eram enquadrados esses equipamentos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha um cliente, hoje eu não atendo ele mais, justamente porque esses equipamentos eles foram desenquadrados, eles saíram da NR13, não tem mais essa obrigatoriedade. Mas imagina que aqueles CRMs da Gás Brasiliano, e aí eu tô falando da Gás Brasiliano, que é aqui no interior de São Paulo, tá? Mas se você estiver aí em Goiás, se estiver em outros estados, talvez a distribuidora de gás do seu estado seja outro. Mas aquelas empresas que distribuem gás natural, eles têm um cercadinho logo na entrada da empresa, que é um CRM que eles falam. Esse CRM nada mais é do que um controle, né, de entrada do produto. É como se fosse o relógio de medição de energia da sua casa. A companhia de energia manda a energia, mede quanto você está usando. É assim que funciona. Se você usa mais, você paga mais, usa menos, paga menos. O CRM para gás natural é a mesma coisa. Então, eu estou explicando isso para ficar mais claro para o pessoal aqui que não conhece o tipo, né, de cesto, esse filtro de cesto. Geralmente, logo na entrada, então, dentro do cercadinho que pertence à distribuidora de gás, existe uma tubulação que vai, deixa eu falar aqui, uma tubulação que vai para a indústria e uma tubulação que chega
da rua, né? Aí, antes delas se unirem, que fica dentro do CRM, elas têm uma bifurcação e tem uma espécie de monofield ali, que são duas tubulações. Ou ele usa a da direita ou ele usa a da esquerda. Isso justamente para fazer manutenção nesses filtros, né? Então vamos lá, quando você tem esse filtro, ele está pendurado, ele não tem um pé de apoio, tá? Ele está suspenso, seguro pela tubulação. Então esses filtros que são suspensos, seguros pela tubulação, se usam para fabricar esses filtros a própria norma da tubulação, né? Então quando se usa a própria norma da tubulação, que se eu não me engano, aí vai ser conforme o ASME mesmo, mas é o Power Pipe, né, B31.3, você não precisa mais enquadrar esse filtro na NR13. Mesmo ele tendo um PV maior que 8. Olha só que interessante, você falou que aí o PV é menor que 8, né? Mas imagina que fosse o contrário, se ele tivesse um PV maior que 8. Mesmo assim, você não ia precisar, então, fazer o enquadramento dele na NR13. Isso, gente, como eu sempre falo, não significa que você não precise, né, dar manutenção. Precisa sempre dar manutenção, cuidar desses equipamentos, né, porque eles precisam também de integridade e segurança, manter a integridade e segurança deles, porque senão não vai dar certo. Vamos ver aqui no Instagram se tem alguém que quer entrar. Ninguém quer entrar, galera? Pessoal, quiser fazer uma pergunta para mim ao vivo, ainda tem algumas perguntas aqui, tá? Mas se quiser fazer uma pergunta ao vivo, eu dou preferência para você. Aí você entra aqui comigo e faz ao vivo, tá bom? Pessoal do Instagram, né? Vamos para a próxima pergunta, então? Gabriel Costa, obrigado pela sua pergunta, viu? Muito legal, cara. Eu vou partir aqui para a próxima. Agora nós temos mais duas perguntas aqui. Pergunta do Aqueles Contos 2.0. Não sei de quem que é, mas esse é o nome do Instagram. No e-book de relatório tem um modelo para inspeção de autoclaves. O pessoal está interessado em autoclave aqui, galera. Ó. Vamos lá. Primeiro, o que ele está falando? Eu tenho um produto, se você for na bio do meu Instagram agora, se for lá na bio do meu Instagram, vai ter um link na bio, você vai acessar vários outros links, e um desses links da Linktree lá é um e-book, chama e-book Modelos de Relatório. Esse e-book conta a minha história, fala de onde eu vim, fala como eu cheguei até aqui, e também traz ali 4 modelos de relatórios, de relatórios de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. São 4 modelos. Além disso, eu tenho também são 3 ou 4 planilhas eletrônicas para cálculo de produto PV, para cálculo de volume geométrico, né, de vasos de pressão com um corpo e com 2, né, que seria corpo e calandra. Então, isso aí está tudo lá no e-book. Você compra esse e-book, tá? Se eu não me engano, ele custa R$ 97,00. É um produto muito barato. E ainda, além desses dados, você vai ter um mini curso, falando sobre a NR13, que eu tenho lá, se eu não me engano, são 5 aulas, tá? E falando como você pode usar esses relatórios para realmente entrar no mercado da NR13, tá bom? Então tá lá o e-book, custa R$ 97,00. Se você quiser comprar hoje, você vai ter acesso. Vamos lá, tem modelo específico para cada tipo de vaso de pressão? Não tem. O modelo é um só, você precisa adaptar, porque não tem condições a gente ter um modelo para cada tipo, e nem recomendo que o profissional habilitado faça isso, tá? Porque, vamos lá, a autoclave, que equipamento que é? Não é um vaso de pressão? Então vai usar um modelo de vaso de pressão. Não vai usar um modelo de tanque, vai usar um modelo de vaso de pressão. E aí lá você vai ter todos os dados necessários que a norma NR13 pede, que são dados dos dispositivos de segurança, avaliação dimensional, avaliação do cálculo de produto PV, avaliação geométrica do equipamento, medição de espessura visual. Tudo isso vai estar lá no relatório, e é exatamente isso que você vai usar para fazer também as suas inspeções de autoclaves. Então, se você quer adquirir o e-book,
vá lá, adquira. E se você não conseguir montar ou fazer a inspeção, no curso de alta performance eu ensino, tá? Que aí já é o curso completo, tá? No curso de alta performance eu ensino você a fazer a inspeção de autoclave. Inclusive eu trago muitas imagens, cases de algumas inspeções que já foram executadas, tá bom? Pessoal, alguém vai querer entrar aqui? Acho que não, né? Hoje o pessoal tá meio tímido. Tem diferença entre... Vamos ver aqui algumas perguntas do Instagram. Gustavo Manzan mandou aqui, ó. Tem diferença entre aferição de manômetro e calibração de manômetro? Cara, boa pergunta. Tem sim, porque a aferição, quando você faz a calibração, né, do manômetro, é simplesmente você fazer um teste. E se ele tiver ok, ou seja, ó, você tem um manômetro padrão e um manômetro que você vai testar. O seu manômetro padrão ele tem que ser rastreável, tá? Então imagina que você tem lá um manômetro digital, rastreável, feito num laboratório, feita a calibração dele num laboratório RBC. E você então fez ali a calibração dele, você colocou ele na sua bancada e colocou o manômetro que você vai calibrar. Se eles baterem idêntico, imagina que ele está muito bom, aquele manômetro que você foi calibrar, ele está zerado. Você já vai colocar um selo nele de ok e beleza, ele está calibrado, vai fazer um certificado de calibração. A aferição geralmente envolve manutenção, tá? Então eu vou aferir. O que é aferir? Você vai averiguar e vai fazer os ajustes necessários para realmente que aquele equipamento esteja 100%. É assim que eu entendo, pelo menos. Agora, talvez você pode colocar até no Google, né? Qual que é a diferença aí de calibração e de aferição. No meu entender, é isso. Então, tem algumas pessoas que usam o termo aferição porque você já faz a manutenção e já faz a calibração ao mesmo tempo, beleza? Obrigado, Gustavo, por participar da live, viu? Você faz treinamento em indústrias? Olha o Sandro Savenhago, meu grande amigo aqui, ó. Faço sim, Sandrão. Faço também. Tamo junto, irmão. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Vou fazer a última pergunta pra gente finalizar a live. A pergunta do João Eldes, 29. E aí, João, como é que você tá, cara? Beleza? Vamos lá. Caldeiras com 2 bombas de alimentação. É necessário outra fonte de alimentação independente? Sim, João. Sim, é necessário. Sabe por que é necessário, João? Porque quando você tem caldeiras grandes, né, de grande porte, não pode faltar energia, né? Porque se as bombas param de funcionar antes vamos falar que é uma caldeira, principalmente uma caldeira a biomassa, né? Então, até que aquela biomassa queime, vire cinza, tá? E apague o fogo, a caldeira precisa estar com água, porque senão ela vai ter problemas relacionados à integridade, tá? Então, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, uma caldeira aquatubular que tenha 2 bombas e que não tem uma alimentação independente, uma fonte de alimentação independente, que seria talvez um gerador de energia. Caiu a energia, a bomba automaticamente ela vai desligar, certo? A biomassa que entrou, talvez cavaco de madeira, bagaço de cana, sei lá, a biomassa que entrou ninguém tira de lá até que ela queime, certo? E vire cinza ou vire fumaça. Transferindo aquela energia de calor para as tubulações. Agora você imagina o seguinte: se a água parou de circular, você continua mandando fogo sem água, você vai ter o quê? Você vai evaporar a água. Evaporou a água, a caldeira vai superaquecer. Se superaquecer, ela vai perder as propriedades mecânicas do material. Então imagina que você pode ter desde perfurações da parede d'água até rompimento dos tubos de parede d'água. Você pode ter coalescimento dos tubulões, né, da fornalha. Você pode ter coalescimento até dos coletores, né, de vapor. Enfim, o que seria o coalescimento? Se a temperatura chegar a um nível crítico, que seria a temperatura de austenitização do material, e aí a gente está falando já de materiais um pouco mais nobres, como
o ASTM A516 graus 70 para tubulões de caldeira, por exemplo. Imagina que a temperatura de austerinização é em torno de 1050 graus, né? E aí você chegou nessa temperatura. Isso você pode conferir depois no diagrama ferro-carbono, tá? Você tem lá composição química do carbono barra as temperaturas, né? Para mudança de fase do material. Então você vai começar a ter mudanças de fase do material e isso vai fazer com que o material perca resistência. Um exemplo básico disso é que as caldeiras, após 25 anos de uso, elas precisam passar por uma inspeção que a gente chama de inspeção de integridade, né? Justamente para averiguar se isso aí aconteceu em algum momento durante os 25 anos da caldeira, entendeu? Então imagina que lá, beleza, nunca aconteceu. Você vai lá, vai fazer metalografia, ultrassom, partícula magnética, dureza. Na metalografia e na dureza, você vai conferir se houve algum tipo de coalescimento ou superaquecimento desse material. É assim que funciona. E por isso que caldeira com duas bombas de alimentação é sim necessário ter uma fonte de alimentação independente, tá bom? Caldeiras de pequeno porte, que trabalham com gás, por exemplo, aí já é um pouco diferente. Você tem ali, além disso, né, você tem outras opções, né? Como, por exemplo, bomba de injeção hidráulica, pneumática. Eu não sei como que funciona muito bem, porque essa já não é a minha praia, né? Mas, com certeza, para caldeiras de bombeamento duplo, precisa sim de uma fonte de alimentação independente, beleza? Obrigado. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Pergunta da Débora. Oi, Débora, tudo bem? Curtindo a live aí? Pergunta aqui no Instagram. Boa noite. Quando se deve fazer a atualização do curso de operador em caldeiras? Tem algum prazo? Ah, Débora, essa é uma pergunta muito recorrente, tá? Sobre a atualização do curso de operador de caldeiras. E aí eu estou falando daquele curso de 40 horas que tem no anexo 1 da norma NR13, tá? Lá tem todo o escopo técnico, tem todos os módulos, o que você precisa treinar. Mas lá mesmo no anexo 1 tem um item, né, que fala sobre atualização, né? E aí a Débora até usou o termo correto, atualização. Porque a maioria das pessoas usam o termo reciclagem. A norma não fala de reciclagem, ela fala de atualização. Quando que é feito a atualização? É periodicamente? Não. Lá está escrito, lá no item, se eu não me engano, é no item A.1.1 do anexo A. Você vai ler lá que vai estar escrito assim, ó, as atualizações dos operadores de caldeira devem ser realizadas mediante mudanças, ou seja, ó, desde que teve uma mudança na caldeira. Eu tinha uma caldeira que era de vapor saturado e agora eu preciso de um vapor superaquecido. Então eu vou colocar o quê? Um superaquecedor. Permite esse retrofit da caldeira? Permite. Vou lá, converso com o fabricante, a gente coloca lá um superaquecedor. E aí, funções da caldeira vão mudar, como PMTA provavelmente vai mudar, temperatura, né, da fornalha vai mudar, algumas manobras da caldeira, inclusive no COI, né, que é no centro de operações ali, vai mudar também. Nesse caso, precisa fazer uma reciclagem com aqueles operadores para que eles entendam o que é um vapor superaquecido. Qual que é a diferença de um saturado para um superaquecido? Geralmente até as tubulações vão mudar, porque para vapor saturado você pode usar uma tubulação de baixa pressão. O vapor superaquecido você já vai usar uma tubulação de alta pressão. E aí você começa a ter várias mudanças. Então, nesse caso, precisa atualizar os operadores. Marcos, é só no caso de mudanças? Não, a norma ainda cita que quando você tem alguns incidentes ou acidentes relacionados a erros de operação, você precisa também fazer as atualizações. E quanto tempo é um treinamento desse de atualização? Quanto tempo é? Geralmente é o tempo necessário para se debater ali as atualizações. Eu vou falar sobre a diferença entre vapor superaquecido e vapor saturado. Cara, 2 horas é o suficiente? Se for, ok, manda bala, 2 horas já era. Não, eu vou falar sobre um incidente que aconteceu
sobre falta de água na caldeira. Ah, não, vamos gastar aqui 4 horas nessa atualização? Gaste 4 horas. Quem vai definir isso é o supervisor da caldeira, o supervisor de utilidades, junto com o gerente industrial, junto com o profissional habilitado. Eles vão entender, né? Talvez envolva também ali o supervisor ou o TST, né? Que é o técnico de segurança do trabalho. Se não, eu tenho um engenheiro de segurança responsável, envolva o engenheiro de segurança do trabalho também, porque isso tudo, essa equipe toda vai definir então como será essas atualizações, tá? Ô Débora, ficou bom aí a resposta para você? Te ajudou? Se te ajudou, dá um ok aí, por favor. Você que está assistindo a live. Engenheiro William Pereira. E aí, William, tudo bem? Desculpa, Wellington Pereira. Errei o nome do cara aqui. Engenheiro Wellington Pereira. Boa noite. Qual o prazo mínimo para reinspeção de tanques? Ô Wellington, acho que você fez essa pergunta na semana passada. Tá gravado lá, mas eu vou fazer aqui para você, Qual é, então, a pergunta do Wellington é o seguinte, gente. Qual é o prazo mínimo para inspeção de tanques? Quem vai definir prazo para inspeções periódicas em tanques metálicos é o profissional habilitado. Então, fica a critério do profissional habilitado. Ah, Marcos, mas como que eu vou chegar a essa conclusão? Então, vamos lá. Imagina que você tem um tanque que tem 3 anos de uso. Um tanque de 3 anos de uso e o cliente foi auditado e ele precisa agora fazer toda a inspeção. Ele não fez nada, ele não tem nenhuma informação. Vai precisar fazer um memorial de cálculo, com folha de dados, um plano de inspeção, né, um plano de qualidade e também uma programação das inspeções futuras, ok? Você vai lá, o tanque está vazio, você entrou no tanque, fez todas as inspeções, LP no fundo, na solda, medição de espessura, avaliou o teto, avaliou os dispositivos de segurança, tudo, fez todas as inspeções. E aí você chegou à conclusão que o tanque está como novo, 3 anos de uso, né? Não tem nenhuma corrosão, o dique de contenção está normal, está tudo ok, segura tranquilamente todo o produto se tiver um colapso, ou seja, o equipamento está em perfeitas condições. Quanto tempo você colocaria? Sei lá, eu colocaria 5 anos para frente, tá? Agora, outro exemplo, para esse caso eu colocaria 5 anos para frente. Um exemplo, fiz essas inspeções e aí eu cheguei à conclusão que espessura encontrada, o tanque tem 30 anos já, diferente a situação, o tanque tem 30 anos de uso. Cheguei à conclusão de que as espessuras estão muito próximas da mínima, existe muita corrosão interna, né? Existe muito problema relacionado com a segurança do equipamento. Nesse caso, você pode ter um controle menor. Falar assim, cara, eu vou colocar aqui na nossa programação de inspeção a cada ano, ou seja, fazer essa inspeção desse tanque anual. Então, é você, através dos resultados da inspeção que você executar, que vai definir as próximas inspeções. Beleza? Tamo junto, é só o começo, é isso aí. Vamos ver se tem mais alguma. Parabéns pela live, obrigada, legal galera, obrigado, eu que agradeço vocês estarem aqui, Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma aqui, Responder aqui a pergunta, não sei quem fez, mas vamos lá. Na última inspeção, o PH determinou validade para o teste hidrostático. Devo realizar o TH? Vamos lá, cara. O que a norma fala? Vamos pensar assim, não vamos pensar no que o profissional habilitado fala, vamos pensar no que a norma fala. A norma NR13, desde 2014, tá? Ela fala sobre teste hidrostático de fabricação. Por quê? Porque o teste hidrostático não é um teste não destrutivo, ao contrário, o teste hidrostático ele pode ser destrutivo, porque você está elevando a pressão acima da PMTA. O que é PMTA? Pressão máxima de trabalho admissível. Então você está elevando a pressão daquele equipamento acima da PMTA. Imagina o seguinte, que se você ficar fazendo sempre, periodicamente, teste hidrostático, pode ser um risco para o equipamento desnecessário, tá? Ah, não, mas é um equipamento que ele tem o tampo fechado por parafusos, né, por prisioneiros, e o cliente tem medo ali, tem medo que vaze no tampo. Faça um teste de estanqueidade e não de teste hidrostático.
Estanqueidade seria um teste com a pressão de operação. Ele trabalha com 5 quilos, eu vou fazer um teste com 5 quilos. A PMTA dele é 7. Eu não vou fazer com 10, né? Eu vou fazer com 5. Nem é na PMTA, é na pressão de operação. Isso se chama teste de estanqueidade, tá? Então, eu de você não seguiria a orientação do antigo profissional habilitado, tá? Porque, na verdade, se ele executou o teste hidrostático uma vez, já é válido até o final da vida desse equipamento. Olha, não precisa mais executar o teste hidrostático. Teste de estanqueidade você pode fazer quantas vezes você quiser, porque isso não gera nenhum tipo de problema, nenhum tipo de esforço excessivo para o equipamento, tá? Então você consegue sim fazer esse teste de estanqueidade, mas não o teste hidrostático. Beleza? Espero ter ajudado aí. Eu não faria esse TH de novo, tá? Agora detalhe, gente, lembrando, a norma fala que equipamentos fabricados antes de 2014, equipamentos muito antigos, antes de 2014, não precisam ser feitos o teste hidrostático. Isso fica a critério do profissional habilitado. Equipamentos fabricados depois de 2014 que não tenha registros de teste hidrostático, você pode fazer um teste hidrostático para garantir aí que realmente foi aliviado as tensões residuais do material. Mas não mais do que isso, não tem necessidade de fazer periodicamente, tá? Como está sendo sugerido aqui pelo nosso amigo, beleza? Obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima aqui, tem mais uma. Pergunta: se calibrar a PSV da caldeira igual ou abaixo da PMTA, ela vai ficar abrindo? Depende. Depende do que? Imagina que você tem uma operação, uma pressão de operação de 8 quilos, por exemplo, e a sua PMTA ela é de 12 quilos. Nesse caso, se a pressão de operação está bem distante assim, né, cerca de 20% já seria o suficiente, da PMTA, não era para abrir, não vai ficar abrindo. Agora, se você tem um limite muito pequeno, porque você já recalculou essa PMTA, está ganhando mais tempo na caldeira, né? Pode ser que ela fique abrindo sim. Mas isso já significa, né? É um sinônimo de que você já está precisando trocar a caldeira ou baixar a pressão de operação. Mas eu não consigo baixar a pressão de operação. O meu processo ele exige 8 quilos. E a minha PMTA agora está 8,5, por exemplo. E essa variação de 0,5 está muito pequena, a válvula está abrindo toda hora. Então você precisa o quê? Baixar a pressão de operação. Se não consegue, tem que trocar então a caldeira. Não tem como ser diferente. Tem que trocar a caldeira. Beleza? É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, ou senão eu já vou finalizar aqui a nossa live. Tem mais uma aqui, vamos ver. Qual é o processo para prestar serviços em outros estados? Precisa pagar anuidade? É uma pergunta sobre a relação do CREA, né? Do CREA com o FEA. Vamos lá. Essa pergunta, eu vou até responder ela porque ela é bem recorrente, eu acho que é interessante. Então, quando eu vou dar um exemplo aqui, você é de São Paulo, eu sou de São Paulo, do estado de São Paulo. O meu CREA é daqui, eu pago anuidade para o CREA de São Paulo. Aí vamos dar um exemplo que agora você que é de São Paulo vai prestar um serviço em Minas, tá? Você só precisa pagar lá em Minas o visto, não a anuidade. Você vai pagar uma taxa bem menor que chama visto. Você vai ligar lá, falar, olha, eu sou de São Paulo, tenho CREA São Paulo, estou prestando um serviço em Minas e preciso tirar uma RT em Minas. Então eu gostaria de pagar o visto da RT em Minas. E isso serve para qualquer outro estado. Então, se você está no seu estado, a anuidade do seu CREA vai pagar só no seu estado. Nos outros estados é visto que você vai pagar, tá bom? Então, não precisa pagar anuidade em todos os estados, é só em um e os outros visto, beleza? É isso aí, galera. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que dá para me responder rapidinho. Faltam uns minutinhos ainda. Não, acabou as perguntas. Não, tem mais uma aqui, vamos ver. Posso definir a PMTA? Tem essa aqui. Pergunta do Somar Engenharia. Esse aí é o nome, Somar Engenharia. Obrigado, Somar. A pergunta do Somar é o seguinte: após definir nova PMTA
Para vaso de pressão de compressor, qual pressão de operação você recomenda? Espera aí, deixa eu entender a pergunta. Após definir a nova PMTA do vaso de pressão do compressor, qual pressão de operação você recomenda? Cara, vamos lá. Geralmente a diferença entre a PMTA e a pressão de operação é de 25% a 30% quando se faz a fabricação do equipamento. Mas eu recomendaria para um equipamento reconstituído, com PMTA reconstituída ou prontuário reconstituído, no mínimo 20%, para que você não tenha problemas, né, de abertura de válvulas por variação na pressão de operação. Então eu recomendo 20%. Então um equipamento que trabalha com 8 quilos tem que ter uma PMTA de 10, tá? Essa é a recomendação. Ah, Marcos, mas não dá, eu estou fazendo tudo que é possível, eu preciso ganhar pelo menos mais uns 6 meses desse equipamento, eu consigo 0,5. Ok, beleza, então vamos dar um exemplo aqui, é 5% só. Pode, a norma ela não fala nada, então você pode usar também menos que isso, apesar de eu recomendar 20, pode usar. Só que você pode ter problemas de abertura de válvula. Agora você tem que entender o seguinte, que tipo de fluido que é? É um fluido limpo? É um ar comprimido, por exemplo? Não teria problema, só vai gastar mais energia. Mas é uma amônia? Não recomendo. É um equipamento, é um gás talvez tóxico? Não recomendo. Então tudo isso você precisa deixar bem claro, né, para o seu cliente. Olha, 20% é o recomendado, beleza? Pessoal, queria agradecer muito vocês, tá? O pessoal aqui do Instagram, o pessoal do YouTube também que está assistindo a live. Fiquei muito feliz. Hoje eu estou fazendo esse teste, né, do YouTube e também do Instagram, porque nós vamos começar a dar uma melhorada aí na questão da entrega dos conteúdos, né? Então eu queria deixar um agradecimento para vocês aí, porque às vezes eu estou olhando para uma tela, às vezes estou olhando para outra, eu vou dar uma melhorada nisso também. E queria falar o seguinte, eu vou abrir novas inscrições, tá? Eu fiz um treinamento aí, dia 6/6 agora, que foi na segunda-feira retrasada, muito bom, tinha mais de 60 pessoas, deu um pico de 70 pessoas no treinamento gratuito sobre inspeção de compressores de ar. Lá eu ensinei até calcular a PMTA dos compressores, tá? Esse treinamento ele foi gravado e ele vai ser colocado como bônus, né? Então vai ser um bônus do curso de alta performance que eu vou abrir nova turma. Na verdade eu já abri, já entrou algumas pessoas na turma e eu vou continuar com a mesma promoção, tá? Vou fazer algo bem bom, assim, muito bom para vocês em termos de preço, esse tipo de coisa, para quem quer entrar no curso de alta performance no final do mês agora, dia 27, 28 e 29 de junho, 27, 28 e 29 de junho, vai ser uma segunda, terça e quarta-feira, vai ter um treinamento que eu gosto muito de falar sobre o sucesso no mercado da NR13. Então nós vamos falar lá sobre os 3 principais pilares, os 3 pilares que vai levar você ao sucesso no mercado da NR13. Então é muito importante que você que está me seguindo faça realmente um esforço adicional para estar, né, para assistir esse treinamento, para você entender que é realmente possível ter faturamentos acima de R$10 mil como engenheiro autônomo, né, trabalhando com a NR13. Ah, Marcos, eu posso trabalhar com todas as normas? Pode, mas logo você vai perceber que a NR13 é melhor do que as demais, tá? Não estou falando mal aqui, porque até eu trabalho com outras normas, tá? Eu faço NR12 também, trabalho com a NR11, né? NR20, mas é importante que a NR13 é o principal foco, é o meu core business, vou dizer assim. Então eu gostaria de passar isso para vocês entendessem também. Beleza? Forte abraço para vocês, tamo junto e é só o começo. Fui, valeu!